boa noite, pastores, pastoras da nossa APEL. Nós vamos dar aqui o início ao nosso Pode Crer, o podcast da APEL. E hoje nós vamos dar continuidade a um assunto polêmico, controverso. E eu acho que tinha que ter uns 10 episódios, né? O pastor falou, né? Para dar conta de tudo, né? Mas dentro do tempo que a gente tem, nós vamos tentar abordar aqui com os nossos convidados aquilo que a gente está chamando de filosofia, né? Novas filosofias que têm entrado aí no nosso meio e mundo afora e causado muito estrago. Então, seja bem-vindo, você que está aí online, você que vai nos assistir depois na gravação, né, do episódio. Manda aí o seu comentário, entra aí no nosso canal, compartilha com quem você conhece, que o assunto hoje está interessante. Bom, eu estou aqui na minha frente, à minha esquerda, com o pastor Anderson Santana, pastor do Ministério Assembleia de Deus Limeira. Ele já vai fazer aqui a sua apresentação. E à minha direita aqui, pastor Rubens Poli. Esse é nome de margarina, Polina, não? Ou Guaraná, sei lá, alguma coisa. Hein? É Poti, né? Poti, mas é parecido. É parecido. Pastor Rubens, da Igreja Apostólica O Caminho. Pastor Anderson, sua saudação e sua apresentação, por favor, para aqueles que estão nos assistindo. Pois bem, pastor Anselmo, paz do Senhor Jesus, boa noite a todos, queridos irmãos, associados da APEL, nossa querida Associação de Pastores, ao qual nós temos orgulho e orgulho santo, né, de fazer parte e poder participar deste grupo tão seleto de pastores. Deus abençoe a cada um dos que estão nos acompanhando. Também pastor Rubens, que está aqui ao meu lado, né, eu disse para ele quando cheguei que ele já é aqui figurinha tarimbada, né, do podcast. Então, eu estou debutando hoje, então ele vai me ensinar bastante aqui. Eita. E também eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade, pastor, o convite feito, minha gratidão. Eu estava devendo, né, essa estada aqui, às vezes os compromissos não permitem, todavia, minha alegria em poder estar participando aqui. Quero também mandar um abraço especial, nós divulgamos, claro, o pastor passou o link, e nós pedimos para alguns irmãos, não sei quantos estão aí na audiência, não é? Todavia, alunos também do curso lá que temos de teologia. Deus abençoe a vossa vida, se verão ao vivo, se verão depois gravados, sejam abraçados por mim. Eu sou pastor presidente ali da Assembleia de Deus Ministério de Limeira, pastor, tenho alegria, por bondade de Deus, ter sido levantado como pastor e cuidar de um rebanho nesse tempo presente, poder cuidar deles com carinho, com a mensagem centrada em Cristo e servir ao reino de Deus, que é o nosso papel principal. Amém. Seja bem-vindo, pastor, mais uma vez. É uma alegria também recebê-lo. Que não seja a primeira e a última, mas que seja a primeira de muitas vezes que o irmão tenha a oportunidade de estar aqui, né? Eu sei que os compromissos são muitos, né? Nem sempre dá certo, né? A agenda, mas o senhor pode ter certeza que eu vou incomodá-lo mais algumas vezes, né? Se for possível, ótimo. Se não, também a gente compreende e vai ajeitando, né? Do jeito que dá. A gente tem procurado privilegiar alguns pastores, mas eu fico sempre atento a essa questão do dia, né? O podcast era na quinta, a maioria das igrejas tem reunião na quinta-feira. Aí mudei para quarta. Algumas também têm reunião na quarta-feira. Então, infelizmente, não dá para acomodar o dia e o horário para que todos participem, né? Mas, na medida do possível, o ideal é que a maioria dos pastores, pelo menos, possam, né, vez por outra, estar aqui com a gente. Como o pastor Anderson bem falou, pastor Rubens, a figurinha carimbada, né? Está sempre aqui comigo. Ele, o pastor Lucas, o pastor Oséias, o pastor Guilherme também tem vindo, né? E a pastora Josi. Mas, ainda assim, ele vai fazer aí a sua apresentação, né? Para você que, porventura, está nos vendo e ouvindo pela primeira vez. Pastor Rubens, por favor.
Graças a paz, irmãos, shalom. Estou muito feliz aqui mais uma vez de estar reunidos, aqui com os irmãos, pastor Anselmo, pastor Anderson. Eu creio que essa noite, mais uma vez, o Senhor vai nos dar graça, né, para nós tocarmos nesse ponto aí tão especial, né, que cada dia que passa, até a pregação de sábado foi sobre isso lá no nosso aniversário, né, para que ninguém vos enrede com vãs filosofias, né. Então, creio que o Senhor vai nos dar graça hoje, e nós vamos tocar os irmãos para nós seguirmos firmes no propósito. Meu nome é Rubens, sou pastor ali da Igreja Apostólica O Caminho, é um ministério novo aí, acabamos de completar 5 anos, mas pela graça de Deus o Senhor tem, né, até hoje confirmado esse ministério, e eu sou muito grato ao Senhor por isso. Amém? Amém. Já tem um recado aqui para o pastor Anderson, né? Opa. Ana Paula Rodrigues. Meu querido pastor Anderson, que o Senhor Jesus continue abençoando sua vida e sua família. Alegria em ver o Senhor aqui. Olha que legal, né? Vamos ver se... Ana Paula, Deus abençoe sua vida, querido. Satisfação. Amém. Obrigado pela mensagem de incentivo. Amém. Um homem engajado, hein, pastor? Nós vamos bater hoje 1.000 inscritos aqui no canal, em nome de Jesus, né? Amém. Meus irmãos, há 15 dias atrás, nós tivemos um primeiro episódio, eu não estava presente, quem conduziu foi o pastor Oséias e o pastor Rubens e o pastor Lucas estavam aqui, né, debatendo um tema, o mesmo tema, mas com foco em algumas filosofias distintas daquelas que nós vamos falar hoje, né? Eu tenho certeza que os irmãos também, me espanto de ver como que algumas coisas têm assim adentrado ao seio da igreja e, pior do que adentrado, às vezes feito morada ali, né? Causando divisão, causando discórdia. E, às vezes, essa confusão doutrinária, ela, por que não dizer, ela chega nos púlpitos também, né? Homens que se deixam, né, enveredar por alguma dessas filosofias e, ao contrário daquilo que a gente espera e muito mais o Senhor, né, de estarem anunciando o verdadeiro evangelho, acabam desvirtuando a mensagem do evangelho e levando o povo ao erro, né? Isso é muito ruim. E nós vamos abordar algumas dessas filosofias. Tem uma coisa que a gente normalmente não faz, e tem gente até que diz, poxa, mas o programa de pastor, ninguém lê a Bíblia, não tem... Trouxe mim aqui, eu venho armado, eu quero adiantar que eu estou armado. Isso aí, então tá bom demais, você já vai fazer uso dela agora. Nós sabemos que hoje tem a Bíblia também, no né? celular no e tal. Notebook e tal. O que eu costumo dizer, e é lógico que não é aqui um pedido de desculpa ou justificativa, né? Mas é uma explicação, é que, primeiro, eu não gosto muito daquele formato de programa que você abre a Bíblia na frente da mesa e pá, você já faz na igreja, no público da igreja, né? O público, né, de internet, de podcast, né, desses programas, são pessoas que gostam de algo mais dinâmico, né? Não que a palavra de Deus não seja, a gente fala dela aqui constantemente, né? Mas é questão só de formato, né? Se fosse para eu fazer um programa, sentar numa mesa, abrir uma Bíblia e pregar, eu me recordo que durante um tempo eu tive um programa de rádio e era um sacrifício, porque era tarde, né? E depois de um tempo eu percebi uma coisa: todas as pessoas que entravam em contato para pedir oração, elas eram membros de alguma igreja. Eu sou membro da igreja do pastor Anderson, sou membro da igreja do pastor Rubens, sou membro da igreja do pastor Oséias, sou membro da igreja... Falei, caramba, eu venho para cá uma hora dessa, pago para estar aqui. Você vai pedir seu pastor para orar por você, né? Então chegou uma hora que eu falei assim, qual o sentido, né? Na verdade, desse investimento aqui, se eu estou falando para crentes e pior, né? Crentes que têm um pastor, né? E que deveriam ouvir o seu
pastor, né? Então, o nosso podcast, a prioridade é trazer o quê? Assuntos que têm a ver, lógico, com a nossa fé, com a igreja, mas que despertem os irmãos para uma realidade que normalmente não é possível se falar no púlpito, né? Nós falamos aqui sobre Outubro Rosa, Novembro Azul, falamos sobre a questão do suicídio, problemas emocionais, são temas que normalmente não são tratados do púlpito. Então, a ênfase do programa é essa, né? Não é que a gente está deixando de lado a palavra de Deus, né? Mas é focando em assuntos que normalmente o pastor não tem oportunidade de discutir na igreja, né? 1h30 falando sobre um determinado tema, né? E que atinge a igreja tal qual, né, pastor? Sim, forma, esses assuntos, exatamente, apesar de estarem em derredor, sim, mas respingam dentro da igreja de alguma forma, né? Exatamente. Então, amém. Parabéns pela iniciativa. Então, hoje, para fazer um pouco diferente, eu vou aproveitar que o pastor Anderson está com a espada ali de papel e tinta, né? Vou abusar um pouquinho dele, né? Nós vamos fazer a leitura de alguns textos aqui para embasar uma dessas filosofias que aqui nós vamos tratar como deísmo moderno, né? E como que ele entrou no meio da igreja. Quero pedir para o pastor Anderson abrir ali a sua Bíblia no Salmo de número 14. O Rubens vai abrir ali no celular Hebreus 11, Salmo 14, 1, Hebreus 11, 6, e depois volta lá para o pastor Anderson, Jeremias 29, 13. E nós vamos ler esses textos para embasar aqui aquilo que nós vamos falar sobre essa prática. Pois bem, pastor, então, texto sagrado, Salmo 14, verso 1, diz assim: Disse o nécio em seu coração, não a Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Ok. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Jeremias 29, 13. Pois bem, diz assim: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Ok, bom, em linhas gerais, a gente vai ter oportunidade aqui de ir afunilando e aprofundando o assunto. O que é aquilo que a gente chama de deísmo moderno? Bom, o sujeito, você pergunta para ele, e às vezes até é um crente, né, no sentido de estar ali na igreja, é membro da igreja, né? Você crê em Deus? Eu creio em Deus. Mas essa crença, ela é superficial. Ele não crê num Deus que ainda governa. Ele não crê num Deus que é autor e direcionador da história. Ele não crê, por exemplo, no poder da oração e que, através do poder da oração, realidades podem ser transformadas através da oração. Então é mais ou menos assim: eu creio num Deus, um ser angelical, né, que paira entre as nuvens em algum lugar que eu não faço ideia. Porém, a nossa existência aqui, a minha existência, né, não sofre quaisquer interferência desse Deus. Eu estou por minha conta, mas eu vou na igreja. Tô lá, eu acredito em Deus, eu estou lá. Eu dou meu dízimo e dou a minha oferta. Mas a minha crença e a minha confiança, segundo essa filosofia que a gente chama de deísmo, ela é vã, né? Porque uma vez que você acredita na existência dele, mas não acredita que ele, de fato, ainda exerce governo, né? Então,
para a gente aprofundar um pouco aqui, eu vou dirigir uma pergunta aqui para o pastor Anderson. O deísmo moderno ele entrou sorrateiramente na igreja, né? Essas filosofias, não é ninguém que chega na porta da igreja com um megafone, né? E vira para o pastor ou para a membresia e diz assim, hoje eu vou ensinar aqui para vocês um outro evangelho, um evangelho mais light, né? Essas coisas, elas entram sorrateiramente, às vezes com aparência de piedade, né? A pessoa que se expressa dessa maneira, normalmente ela é muito educada, ela sabe conduzir as coisas e devagarzinho ela influencia influencia outro, até que você tem um grupo ali na igreja de crentes descrentes, vamos dizer assim. Pastor, na sua visão pastoral, né, se é que é possível precisar uma data, um ano, um século, quando que isso começou a acontecer na igreja? O que a gente pode observar que dá testemunho disso, que alguma coisa saiu fora? Pois bem, pastor. Primeiro, a pergunta é de cunho pessoal, né? O que eu percebo, a percepção que eu tenho no dia a dia como pastor, né? Todavia, eu penso que quando a gente trata esses nomes técnicos, né? Deísmo, né? Alguém pode não ter tanta intimidade. O pastor já fez aqui uma introdução dizendo que a ideia do deísmo. Todavia, eu penso que o deísmo que se identifica com este Deus, que é diferente do ateísmo, né, que não crê num Deus, eles creem que há um Deus, não é? Chegam a dizer um governador, criador de todas as coisas, todavia, é um Deus que criou todas as coisas e abandonou a sua criação, no sentido de que, eu até achei um termo técnico, né? Certa feita, eu dando aula para alguns alunos, né? Por bondade de Deus, eu tenho uma classe de alguns alunos que eu ensino a palavra, e aí eu lembro-me de ter achado um termo usado que talvez para quem não tem tanta intimidade com esse termo técnico, deísmo, fique claro qual que é esse pensamento filosófico, né? Então, eles dizem que é exemplo de um relojoeiro que criou um relógio, né? E depois de criar com todas as suas particularidades, deixá-lo ali funcionando, deu corda e o deixou. Agora ele vai seguir o seu próprio rumo. Não é assim, pastor? Então, ou seja, essa é a ideia simples, uma maneira de falar, do que é o deísmo, né? Um Deus que criou todas as coisas, e aí através das leis da natureza, física, química, ou seja, as coisas agora naturalmente vão ocorrer. Ou seja, anulam, né, o que nós conhecemos teologicamente como Deus, que é transcendente, sim, ele está numa eternidade da qual, né, nós não temos acesso nesse sentido de aonde é esse lugar, como estar lá, é um lugar, né, na eternidade de Deus. Todavia, nós também conhecemos, pastor Rubens, como um Deus imanente, não é? Ou seja, ele é transcendente, mas está envolvido com a criação. Então, né, para nós, que somos cristãos, o termo técnico, nós somos teístas, mas não deístas, né? Então, uma vez definindo isso, sabendo que é uma ideia de um Deus que, segundo o deísmo, ele criou tudo e abandonou, claro que nós somos contrários a essa ideia, né? Até porque entendemos por textos sagrados o quanto Deus se envolve com a sua criação, o quanto ele, né, se relaciona com a sua criação. E por isso, Deus presente, né? Um Deus presente, né, imanente, que está presente em todo o tempo, que o deísmo ele não aceita. E pastor, fazendo uma pesquisa rápida, né, porque é claro, nós sabemos do tema, eu fui ver essas vertentes, vejam bem de onde vem isso, apesar da temática aqui ser, não é, do deísmo contemporâneo, atual, não é, essa filosofia, o quanto ela atinge a igreja moderna. Todavia, eu fui pesquisar Aristóteles, não é, o grego pensador, já tinha essas vertentes. Exatamente. Então, estamos falando do século IV a.C., já se tinha essa ideia. Claro que ainda não tratado como deísmo, né? O termo técnico veio depois. Criou força depois no século XVIII, com o iluminismo, onde, né, a razão tomou-se mais lugar do que a fé. E aí, depois disso, então, começou a igreja, de alguma forma, se eu estou fixando o tempo, o pastor perguntou de qual época isso talvez começou, veja que remota século XVIII, com o iluminismo, que foi um desafio para os cristãos de então, não é? Alguns chegam a chamar esse século a Era das Trevas, não é? Porque realmente a razão começou a tomar lugar, grandes invenções,
Newton tinha essa ideia, né, de um Deus criador, porém que não se envolvia, então a razão equivalia. Então, perceba, pastor, isso vem de longas datas, né? Então nós estamos falando de séculos passados, né? E aí, trazendo um pouco para o nosso tempo presente, eu entendo que, como isso tomou vazão, lugar em nosso meio, eu penso que o pastor até citou aqui, que foi tema lá na sua ministração, não é, pastor? Pois bem. Então, olha, na era cristã, já na época apostólica, Paulo combatia Colossenses, o senhor citou, né, dizendo para os cristãos não se deixar levar por vãs filosofias. É claro que ali o contexto é outro, né? O problema da igreja de Colosso é a cristologia, eles tinham dificuldade em entender o Cristo encarnado, né? E ele vai abordar dizendo que ele tinha toda a plenitude de Deus, então, mas também a filosofia. Não é uma filosofia de que o Cristo não era 100% Deus. Então, isso é a igreja. Isso acabou levando para Nicéia, né? Pronto, o conselho de Nicéia. Nicéia que resolveu essa questão quase 300 anos Exatamente, depois. 300 anos. Então, veja que havia uma confusão, né? Então, tudo bem, é uma outra filosofia, sim, mas a igreja sempre foi confusa quanto a algumas temáticas. E quando nós deparamos num tempo presente, em que as pessoas têm dificuldade de exercer a fé como uma fé bíblica, né? Que é essa que nós entendemos que é a que aproxima o homem de Deus, porque o texto diz, aproximai-vos de Deus e ele se achegará a vós, né? Então, tem essa contramão, se eu me aproximo, Deus também se aproxima de mim. Então, talvez essa falta de contato fez com que muitos cristãos da modernidade tivessem essa dificuldade de entender um Deus que ele serve, como o pastor disse, está na igreja, praticando a sua fé, mas quando ele vai ver o resultado da sua fé, ele não colhe. Isso é indignante, porque a fé é que move a vida do cristão, né? Nós só temos um propósito de estar servindo a Deus pela fé. E se o resultado dessa fé não produz milagre, que é o que o deísmo condena, né? E nós como teístas cremos que o nosso Deus é um Deus que interfere sim, nas leis da física, da química, quando ele quer fazer o que ele tem para fazer na vida de um servo fiel, então isso é movido pela fé. É a lei, né? Resumindo, a nossa prática de fé, é a lei da gravidade sendo desafiada com o apóstolo Sim. Pedro andando sobre as águas. Sim. Então, isso já anula qualquer teoria deísta, não é? Por quê? Porque nós estamos ali vendo que as leis da natureza que eles alegam que o relógio que foi dado corda agora está seguindo sua rota natural, ali caiu por terra, porque a lei da gravidade não explica um ser humano caminhando sobre as águas. Então, pastor, eu tenho por mim, respondendo a sua pergunta, eu acho que de uma maneira velada ela vem sendo inserida, a ponto que até me preocupo que pessoas cristãos sinceros, não é, acabam se envolvendo com uma prática de fé deísta sem perceber. Sem perceber. Então, assim, não é provocativo. Como o pastor disse, ele está na igreja, com sua Bíblia na mão, ouvindo uma palavra, mas talvez um pouco, nós vamos discorrer um pouquinho mais o tema, mas por falta de um entendimento, de discernimento bíblico, aí acaba se deixando levar pelo que Paulo disse, vãs filosofias. Ok. Bom, tá aí algumas considerações extremamente importantes sobre o tema. Quero ouvir um pouquinho o pastor Rubens agora. Normalmente, pastor, aparecem alguns sinais de que uma determinada igreja, uma determinada comunidade, ela está vivendo uma fé sem transcendência, né? É um viver baseado apenas no natural. É possível a gente observar isso, lógico que a gente não vai citar nome aqui, né? O objetivo não é esse, mas é possível a gente ver isso em grupos distintos da cristandade, por conta do comportamento, né? Da maneira como é feito a reunião, o culto. Não estou falando aqui necessariamente, ali tem um culto mais caloroso, mais pentecostal, e ali tem um culto... Não é isso, eu digo na prática, né? Porque quando a igreja vai para esse caminho, por exemplo, é uma igreja que do púlpito não se fala em oração. Vai falar para quê? Né? Se a oração é exatamente aquilo que move o coração de Deus. Você acha que dá para observar isso? Eu acho que às vezes acontece com a denominação em si, mas às vezes acontece até dentro de várias denominações. Ou seja, a gente pode ter dentro das nossas comunidades lá os deístas, né? O próprio Senhor, ele fez uma boa colocação
E eu tenho para mim, né, que quando ele fala dos fermentos ali, daquela mulher, um daqueles fermentos que ele diz que é para nós tomarmos cuidado é com o fermento dos saduceus. E aí, voltando aqui, o que o pastor estava falando, é século IV, mas dentro do aspecto bíblico a gente já tem, entre aspas, deístas dentro do judaísmo, que são quem? Os saduceus, né? Porque eles não criam em nada, né? Você vê que a briga de Jesus ali, às vezes, era sempre colocando essa questão, né? Os fariseus creem nisso, creem em anjos, os saduceus não. Eles não creem na ressurreição. Que são as coisas que nos tornam o quê? Essa transcendência. Como o pastor muito bem citou aqui, Pedro andou sobre as águas, né? Nós temos relatos lá no Velho Testamento que o sol parou, né? Aí alguém vai dizer, não, foi a Terra que parou, foi o universo que parou, indiferente. Algo parou ali. Alguma coisa parou, Alguma né? coisa parou. Então, o que acaba acontecendo? Às vezes, esse fermento, ele está colocado dentro da igreja. Eu não tenho dúvidas disso. Qual fermento? O fermento dos saduceus. Que é o quê? Tentar ser totalmente racional em tudo. Então, eu não vou orar porque Deus vai seguir o curso dele. Eu não vou fazer isso porque Deus não vai me atentar. Então, eu acho que essa transcendência, às vezes, nós temos, claro, né, não é o motivo de citar nada aqui, mas sim, às vezes tem denominações que são mais praticantes, né, dessa racionalidade, se assim nós podemos dizer. Mas eu creio que hoje... E tem até um nome bonito para chamar isso, né? Culto racional. O culto racional. Na hora que o pastor estava colocando ali, eu até ia colocar, mas para não atrapalhar o raciocínio, o culto, ele pode ser racional, mas o evangelho não é. Se você parar para pensar que o Deus Todo-Poderoso, né, e até aqui é a maior forma de combater o deísmo, o Deus Todo-Poderoso virou carne humana. Né? Nós não estamos falando de pecado, não é isso. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele encarnou humanamente. Isso é uma das nossas, dos nossos credos mínimos, né? Que nos torna irmãos. Então, como que Deus não está preocupado com a humanidade se o próprio filho dele virou carne humana? Né? Carne humana, né? E hoje e eu tenho para mim hoje que é uma carne humana glorificada. Então, nós temos um homem glorificado assentado à destra de Deus. Então, Deus sim está preocupado com a humanidade, né? Sim, se ele não estivesse preocupado, ele não teria enviado seu filho. Então essa transcendência, às vezes, tende a racionalizar tudo, mas você já parou para pensar que o Espírito Santo colocou Deus dentro do ventre de uma mulher? Como você vai racionalizar isso? Né? Mesmo que aí vai entrar várias teses, mas é o Deus homem, não tem como, plenamente homem, plenamente Deus. Né? Então, a transcendência ela está em vários aspectos da doutrina cristã. Né? Não tem como. A gente estava conversando, acho que ontem a gente estava falando sobre isso. Né? Como é que você vai explicar a Trindade? Impossível. Não é? São três. Chegou um ponto que é fé. É fé. Você crê e acabou. Exatamente. É Deuteronômio 29, né? As coisas ocultas são para o Senhor. Né? A gente tem uma linha de raciocínio sobre a Trindade ou Triunidade. Mas chega uma hora que você fala, agora é fé. Não tem o que fazer. Agora é fé. Então eu penso assim, essa transcendência, ela está em todo o evangelho. Então a gente negar isso, né? Aí eu li um tempo atrás, isso marcou muito meu coração, só para encerrar aqui, uma escrita do Luiz Saião, gosto muito dele. Também. E ele colocou lá, a teologia do Saci Pererê. Interessante. O que é a teologia do Saci Pererê? É uma brincadeira que ele fez, mas a lógica é muito boa. Parei para ler, né? Ele faz essas pegadinhas para você ler, né? Que é a teologia de uma perna só. Então, às vezes, você tem o deísta ao extremo, que é o Saci Pererê, né? Ele não crê em nada. Sim. E você tem o que acha que Deus tem que fazer tudo por ele. Né? Ele está aqui, ô Senhor, trabalha por mim, Senhor. Então, assim, nesse sentido, eu sou de centro. Né? Eu não sou nem de lá e nem de cá. Por quê? Porque senão, aí eu estou fazendo uma série na igreja sobre isso, sobre a teologia do Saci Pererê, que é o extremo de um lado e o extremo do outro. Sim. Né? E a gente tem que entender... Todo extremo, ele se revela ruim depois no final da história. Com certeza. Né? Tanto um né? quanto o outro. Então tem muitos irmãos piedosos entrando no deísmo e tem irmãos... sendo do outro extremo, eu não acho uma palavra aqui, teísmo exagerado, né? Desculpa a palavra. Radical. Né? Sim. Então, eu conheço um pastor, ele inclusive, quando eu me mudei para Limeira 22 anos atrás, ele não era pastor ainda na ocasião, ele veio com a esposa e a ideia era que ele
tivesse aqui até hoje, né? Ele veio para me ajudava com a empresa, ele que levava meus filhos na escola quando não podia, era um arrimo assim que Deus providenciou para a gente, né? E pouco tempo depois, a mãe da esposa dele teve câncer, na verdade voltou um câncer na garganta, e aí eles tiveram de voltar para cuidar da mãe, né? E ele é aquele tipo do camarada que crente tem que ser igual a Matusalém, tem que morrer com 900 e poucos anos, porque não pode ficar doente, né? Ele pega um texto lá de forma equivocada e começa a declarar aquilo, e ela vai ser curada, e vai ser, porque Jesus levou, e tal, e tal, e tal, e tal. Isso, exatamente. Também, né? Bem isso aí. O determinismo. Moral da história. A situação se agravou muito, ela veio a falecer, e os dois quase que faleceram na fé. Passaram uns 2 ou 3 anos afastados de tudo, de mal com Deus, né? Porque levaram a questão a um termo que não é bíblico. Né? Não é assim. Se crente não pudesse ficar doente, como é que ia ser, né? Eu me lembro de um pastor também, na verdade, um pastor que fez meu casamento, com quem ainda tem um certo relacionamento, que uma vez ele falou em alto bom som: você que paga seguro de carro é porque você não confia em Deus. Pois bem, uma semana depois levaram o carro dele na porta da igreja. E ele perdeu, e era um carro relativamente caro, né? Então tem umas questões que não existem, né? Se mas for para esse caminho casa ele trancava. Aí, a casa dele trancava. Sim. Então você tem que seguir o resto. Tem que ser. A regra vale para tudo. Aliás, só para quebrar aqui, né? Tem um caos, né? Uma piada interessante sobre isso aí, né? O camarada, ele sai de casa, fecha a porta da casa com aquela tranca que tem 4 voltas. Depois ele vai até a garagem, abre, sai com o carro, fecha a porta da garagem, também dá um monte de volta. Depois ele vai até um determinado lugar que vocês já vão descobrir qual é, para o carro, liga o alarme do carro, depois vai na porta. Eu já tive essa mania, eu ligava mesmo assim, da sacudia ali para ver se estava fechado. E aí depois desse ritual todo, ele entra lá na zona eleitoral e vota no Lula. Vai reclamar para quem? É complicado. Então é mais ou menos assim, brincadeiras à parte, aquilo que é a nossa função fazer, né, faça e faça direito, porque você pagar um seguro de um carro e outras, um plano de saúde, em momento nenhum isso demonstra falta de confiança ou de fé que Deus está cuidando, né? É que ele tem a maneira dele de cuidar, e às vezes a gente faz uma confusão, né? É o saci de 3 pernas. Até porque essas consequências são por conta do pecado. Né? Sim, exatamente. Sim. Tanto a morte quanto o assalto, qualquer coisa, tem uma origem, né? Pecado. Sim. Pastor, mas vamos lá. Voltando aqui, então. Voltando aqui ao nosso tema, né? Como é que faz para vacinar o povo quanto a isso aqui? Tem um jeito? Pastor, é claro que eu não quero dizer que possa ser intencional, porque o pastor no começo chegou a citar alguns líderes que veladamente, né, entram por esse ensino, né, de uma maneira romantizando a administração, para angariar pessoas. Eu até entendo que é uma realidade, existem pessoas assim. Todavia, sempre pensando no receptor, de quem está recebendo a mensagem. Talvez, como disse, é um piedoso servo de Deus, uma piedosa serva de Deus que está lá e não percebe que está sendo levado, enveredando por essa área tão perigosa dessa filosofia, né? De um Deus que ele existe, mas é limitado, a gente pode chamar assim. De alguma forma, ele não se envolve com a sua criação. E agora, como lidar com isso? Né? Eu digo que sempre parte do ensino. Não é? O que a pessoa ouve, ela vai obedecer, pastor. Por isso, a Bíblia chega a dizer de pessoas que têm mente cauterizada.
né? Porque realmente é cauterização. Então, às vezes o ensino equivocado ou errôneo, a dificuldade de você consertar isso é grande. Eu já tive experiências de tentar desconstruir uma ideia que não era bíblica, e como o pastor acabou de dizer, de uma maneira, né, um exemplo dado aí de pessoas que afirmam que aquilo é uma verdade bíblica, quando não é, e ela não abre mão daquilo mesmo, você provando com textos e contextos, que dificuldade que é, pastor. Eu digo, pastor, que chamam-nos a atenção, porque certa feita Jesus disse, e a condenação é sempre para o líder. Eu penso, se os líderes enxergassem dessa forma, não é? Como Cristo olha para o líder, nesse sentido de quem ele levantou e confiou, sempre a condenação é maior para o líder, justamente por isso. Por ser certa feita, Jesus diz, né, para os escribas, ai de vós, escribas e fariseus que são hipócritas, que vocês saem pelo caminho para fazer um prosélito, né, um adepto. Ou seja, o Senhor está dizendo de ensino, mas um ensino errôneo, equivocado. Né? E quem eram os escribas? Alguém que lidava com as escrituras, né? Ou seja, os textos sagrados do Antigo Testamento, diariamente. Qual é a função do escriba? O nome já diz. É o tempo inteiro reproduzindo, não é? Textos sagrados. O que demonstra que só ler não quer dizer que se interprete da maneira correta. Esse é o perigo. Então, e quem eram os fariseus? Os fariseus eram os mestres da lei, quem dominavam a religião da época, né? O judaísmo. E é justamente quem Jesus condena. E o que ele vai dizer? Vocês percorrem um caminho para fazer um prosélito, ou seja, um adepto, e depois que vocês o fazem, olha o perigo do ensino, pastor. Ele se torna 2 vezes réu do inferno do que vocês. Então, a pergunta que o pastor me fez, como desconstruir isso? Pastor, é graça de Deus. Porque o ensino equivocado, errôneo, a distorção dos textos, a heresia velada, ela traz um prejuízo enorme para uma vida. O pastor acabou de dar um testemunho de alguém que o senhor conheceu e veja o prejuízo. Porque, naturalmente, a pessoa ela abraça aquela doutrina e ela não abre mão. Porque, eu digo, é o primeiro que chegou, assim, eu digo, pastor. Então, assim, quando chega a verdade distorcida, não é, se podemos chamar assim, ou seja, um ensino errôneo, a pessoa abraça aquilo. E para você desconstruir isso, é muito difícil, pastor. Então, eu digo, isso é somente graça de Deus. Eu tenho por mim o texto do apóstolo Paulo, que fica muito claro, talvez resuma nessa pergunta que o pastor está dizendo, que era um fariseu, ele dizia que era fariseu de excelência, né? Como se dissesse, na escola de Gamaliel, eu era o primeiro aluno. Então, ou seja, quem era Paulo, né? Diante da lei? Um exímio conhecedor. E o que nós vemos? No encontro dele com o Senhor, o que diz? Quando Ananias está orando por ele, caem como que 2 escamas dos seus olhos. Todos nós entendemos que aquilo ali né, é um sentido, né, que demonstra a cegueira que o ensino do Primeiro Testamento deixou na vida de Paulo e o marcou, a ponto que ele não conseguia enxergar, né, o cumprimento de tudo aquilo que ele tanto estudou que havia acontecido. Então, pastor, o que isso demonstra? Através da oração de alguém, nesse caso a figura de Ananias ali orando por Saulo até então, e aí essa figura das escamas caindo dos olhos, pastor, demonstra que é só a graça e o poder de Deus para quebrar uma visão equivocada de um ensino errôneo. Amém. O deísmo é um prejuízo enorme para a igreja, principalmente quando ele é velado, como o pastor bem disse, ele não é escancarado. São ensinos errôneos que a pessoa vai obedecendo, não é bem assim, Deus não faz assim, aí pega um texto isolado e aí aplica aquele texto ali sem um contexto, e a pessoa diz, é o meu líder, ele está dizendo o que você disse, a cobrança é sempre o líder. Não é? Porque ele está conduzindo pessoas ao erro. Então, pastor, respondendo, eu penso que é um desafio tremendo para poder desconstruir uma ideia equivocada. Não é? Uma responsabilidade que recai sobre os nossos ombros, ela é imensa, né? E até por isso há uma advertência, nem todos vocês queiram ser mestres, porque o rigor com que essa pessoa ela vai ser julgada vai ser maior, né? Porque aquilo que você faz transcende até aquilo que você pode observar. Influencia pessoas, influencia comportamentos, atitudes, que você às vezes nem sabe. Né? A pessoa passou por ali, ouviu algo, já está num outro lugar e já passou aquilo para frente, aquilo causou um dano irreversível e você às vezes não tomou nem tchum, né? Nem conhecimento do problema que você arrumou. Então,
eu falava com frequência isso para o povo, né? Para os membros da igreja, né? E num primeiro momento alguns estranhavam até que eu concluísse a minha fala, né? Eu dizia sempre o seguinte, ainda digo, a Bíblia não é um livro para ser lido. Se a sua intenção é ler a Bíblia, compra um livro, um quadrinho, vai ler qualquer outra coisa. A Bíblia é um livro para ser estudado e com seriedade. Porque a mera leitura do texto bíblico, sem o auxílio do Espírito Santo e sem o devido zelo na hora de fazê-lo, cria algumas confusões, né? Não que ela seja difícil ou confusa, mas é um livro tão rico, né? E que ele trabalha várias camadas, e às vezes a pessoa não tem essa percepção que aquilo ali foi um fato histórico, isolado, uma palavra dita para um povo específico, para uma situação específica, e aí ela quer aplicar aquilo, né? A gente vê muito isso, já entrando aqui, inclusive, no próximo assunto, pastor, que a gente vai falar sobre o sincretismo evangélico, né? Então, já vou até entrar aqui com essa minha observação, né? Todo o lugar em que você colocar planta dos seus pés será seu. Aí um maluco vai para lá, quer morar num condomínio de luxo, não tem condição nem de pagar o aluguel de uma casa num bairro simples, aí ele vai lá e bota a planta do pé, não, porque a Bíblia e tal, e tal, e tal. Né? Uma coisa muito perigosa que, inclusive, eu ouvi lá na nossa reunião, e eu discordo assim, daquela fala ali em gênero, número e grau, já tive muito problema com funcionário. Com funcionário crente, tem hora que tira você do sério. Porque eu nasci para ser cabeça, eu não nasci para ser cauda. Então, a pessoa saca textos isolados, né, e quer fazer daquilo ali uma doutrina. Então, o sincretismo religioso, quando a gente fala de sincretismo religioso, talvez quem avalia o nome de uma forma assim mais rasa vai achar que a gente está falando de determinadas seitas, né, de determinadas religiões. Não, o sincretismo religioso está no nosso meio. Ele está no nosso meio e causando estrago, né? E o sincretismo, ele normalmente parte de uma doutrina estranha, e se você for olhar, o cara ainda quer usar a Bíblia para justificar a sua crença ou a sua prática, né? Então, dando início aqui a esse novo tema, né, que é o sincretismo religioso, ele causa confusão espiritual, ele causa rompimento com a autoridade constituída dentro da igreja. E por que exatamente, pastor Anderson, que existe tanta gente que acaba recorrendo a estas coisas, né? Só para dar um exemplo, né? Dando às vezes um valor ou um determinado poder, até um determinado objeto, né? Santificando coisas e por aí vai, né? O irmão sabe quanto que isso existe no nosso meio, né? Pastor, é uma pena que seja uma realidade, mas o senhor está certo, né? A sua afirmação é correta. Gostaríamos de dizer que isso não acontece no nosso meio, né, pastor Rubens? E é claro aqui, sem pontuar ninguém, mas é uma realidade em nosso meio, né? Então, infelizmente, algumas práticas, não é, de misticismo, não é, que nós enxergamos claramente na Bíblia, que sempre foi condenada, não é, elas vêm também sendo inseridas no meio dos cultos. Eu penso, pastor, eu tenho uma visão que é a seguinte, é claro que é muito difícil responder isso, né, de uma maneira assim simples, não é? Porque se você perguntar para quem pratica, ele vai dizer que tem um motivo, né, por que ele está fazendo isso, não é? Tá na Então, Bíblia. assim, o famoso está na Bíblia, ou ele interpretou, como o pastor disse, né, a dificuldade da interpretação está na Bíblia, não é? Todavia, nós reconhecemos que o homem em si, ele sempre é visível. Nós temos isso, temos que dizer, o homem, ele é visível. Nós somos dados ao que é visível. Por isso que é
é a contramão da fé, né? Porque todos querem ver para poder crer. Não é o termo que a gente usa tanto, Tomé, no nosso meio. Então, isso é natural, tudo aquilo que você é visível. Então, daí vem, eu costumo dizer assim, né? Onde há demanda, tem alguém que se aproveita. Sim. Então, ao ver que tem alguém que tem dificuldade em crer e Sem não precisa ver, então é natural que eu vou trazer elementos, não é? Ou trazer práticas, não é, seculares para dentro do meio do culto, em que vai chamar atenção. E como esse culto acaba sendo diferente, sim ou não? Sim. Porque, independente da identidade, né, da placa ou da visão teológica, em si, a Bíblia nos ensina um culto, né, a maneira de cultuar. Não é? E a igreja cristã em si, ela cultua pela fé. Então, ela não precisa de nenhum elemento, né, dentro do seu ambiente de culto para que chame a atenção de Deus. Todavia, quando se percebe que tem alguém que não se contenta só com esse culto, que é aquele culto somente da adoração, do contato com Deus pela alma e o espírito, aí entra essa confusão doutrinária, pastor, porque alguém, aí eu penso que já é mais alguém com uma segunda intenção, agora já não é de uma forma mais inocente, mas percebe que há uma demanda de pessoas que desejam, né, frequentar um ambiente porque ali terão um resultado por estar vendo uma prática de fé que é ensinada, que o resultado vai vir através de alguns elementos que é trazido, em que acabam enveredando por essa área. O pastor citou um exemplo de equívoco de interpretação, que é o famoso pisar a planta do seu pé, e aí nós vemos que parte de quem interpreta o texto. E é essa grande confusão, não é? Porque as pessoas se dão pouco a querer interpretar. As famosas perguntas, né? Quando, por quê, com quem e por qual motivo. Ou seja, quando Deus falou isso? Falou num período em que existia uma promessa para um povo específico, não é? Então, quem era esse povo? Um povo com o qual Deus havia feito uma promessa ao patriarca Abraão. Ou seja, é para esse povo a promessa. Tanto é que se cumpriu, não é? Eles pisaram em Canaã, sim, e é justamente onde Abraão pisou, que o Senhor vou dar para a tua descendência, e resume-se ali. Como o Senhor disse, agora eu não vou sair eu hoje achando que onde eu pisar a planta do meu pé, isso vai acontecer. Não, um texto aplicado para aquele momento, para aquele povo que já se cumpriu. Mas quando você não explica esse contexto, né, do porquê que isso aconteceu, naturalmente você acha uma brecha para dizer que está na Bíblia, como o pastor Rubens acabou de dizer. Como que não vai ser meu? O pastor leu lá que está na Bíblia, que onde eu pisar a planta do meu pé, será meu. E aí como você desconstrói isso? É somente com a hermenêutica séria, né, com a interpretação não rasa. E eu digo, quantos estão dispostos a ouvir isso? Porque, sejamos sinceros, como eu disse, o homem é visível, como eu comecei dizendo, pastor. Ele vai gostar mais da minha ministração que diga isso não é para você, ou vai gostar de quem diz não é para você sim? Sejamos sinceros, é claro que é mais tendencioso a dizer não, eu prefiro aquele que diz que eu que é para mim. Famosa. Essa versão é que eu gosto mais. Eu gosto dessa. Né? Eu gosto mais. Esse tem mais fé, esse pastor. Então, pastor, lamentavelmente, não é, tem entrado sim o misticismo em nosso meio e nós lamentamos porque não era para ser assim. Pastor, para encerrar minha parte, o pastor Rubens também está cooperando aqui, mas vejam bem, o que me chama a atenção. Isso é antigo, pastor, essa visão dos homens é antiga, por isso eu disse que é sempre do líder. Moisés, quando ele está recebendo de Deus a revelação no monte, e é claro o texto, né, que nos revela ali o princípio do coração idólatra dos homens, né? O texto diz que eles disseram para Arão, na ausência de Moisés, esse Moisés, né? Nós não sabemos mais dele, não é? E ele nos trouxe até aqui, né, e agora nos abandonou. Né? Então, façamos um Deus que vá à nossa frente. O texto diz isso. Aí a pergunta é, quem havia os conduzido até ali? Porque nasce um desejo de algo palpável, visível, sim, porque o Deus que os conduziu até ali, eles não o viam. Então, nasce esse desejo de dizer, faça deuses que a gente possa tocar, porque vieram do Egito. A prática era essa, está lá o Osíris, né, e tantos outros deuses que havia no Egito, e aí dizer, aqueles nós víamos. E esse, mas o intrigante é que eles dizem que ele vai à nossa frente, como se Deus os tivesse abandonado, quando eles só chegaram até ali, porque Deus os conduziu. Então, esse coração, pastor, voltado para o visível, é desde o princípio, infelizmente. E hoje, se nós não primarmos pelo ensino, né, da Bíblia Sagrada, que é a prática da fé, que eu não vejo, né, não toco, mas creio, naturalmente os homens são tendenciosos a estar num culto onde você ensina que se levar um objeto para sua casa, se você carregar um objeto na sua carteira, se você tocar lá no seu carro com aquele objeto, as coisas vão acontecer.
E aí nós sabemos que isso é o sincretismo, o pastor Coloca disse. uma réplica Né? da Arca da Aliança lá na frente da Pois é, para todos da tocarem, igreja, poxa. todos toquem lá e a coisa vai acontecer. Agora você vai para um culto que não tem isso, você diz, não vou receber. Faz, Não vai acontecer tem nada. nada para me pôr a mão, não tem nada para me ver, né, cara? E agora, né? Então, pastor, lamentavelmente. Acho que o pastor Rubens também deve estar presenciando um pouco disso, mas é lamentável. Não é? Eu digo assim, eu sinto constrangido quando vejo essa Sim. prática, porque eu penso, Sim. o evangelho é tão simples. Né? A gente que complica Os o homens negócio, complicam né? ele. Complicam. É, a gente, maneira de falar, né? Eu tô fora Contexto geral. desse negócio aí. Mas, Rubens, pegando aí já esse gancho aí na conversa, né? Como o pastor também já mencionou, esse sincretismo, ele afeta a autoridade da Bíblia, né? Já de cara, né? Porque você precisa de algo para ver e para tocar. E, consequentemente, o discernimento espiritual da igreja, porque logo, se ela precisa ver, se ela precisa pegar, se ela precisa levar para casa, né? Como o pastor disse, precisa pôr na carteira, né? Precisa trazer a camisa do filho para que alguém ore, para que Deus se manifeste lá na vida do jovem, né? Que está precisando de uma libertação, né? Isso causa uma confusão espiritual no meio da igreja, que como é que faz depois? Eu acho que não tem volta um negócio desse, né, cara? Quando entra para um caminho desse. Então, esse ano eu combati bastante a questão de Yom Kippur. Não sei se vocês estão meio por dentro, o pessoal tá usando o Yom Kippur para pedir uma oferta, né? Eu até falei, cara, se você aparecer com uma oferta aqui, eu vou jogar ela no você. Porque, imagina, a oferta de Yom Kippur é o próprio Senhor, né? Que fez a eterna expiação por nós. Aí você vai lá no dia de Yom Kippur e leva uma oferta. O Senhor deve arrancar o restinho, deve estar igual eu de cabelo, brincadeira. Tirando os cabelos, né? Porque, meu Deus do céu. E o que acaba acontecendo, essas questões, né? Eu até abri o texto aqui, Hebreus 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Pegando o gancho do que o pastor estava falando, né? Você olha na lei, quando Deus, né, era tudo meio que de toque. Então nós temos lá uma arca, nós temos as coisas, todas são toque, né? Nós temos lá o tizite, que é as borlas, nós temos os filactérios, né? Esqueci o termo judaico ali. Nós temos o próprio talit, que depois foi criando, e aí o que acontece? O pessoal tem tudo uma questão lá. Eu já ouvi dizer que tem uns pastores que pregam com talit enrolado no pescoço. Existe? Eu já coloquei talit, pô. Só que qual que é o problema? O talit, para quem, igual eu falei, o senhor sabe, né? Eu já tive um leve flerte com o judaísmo há uns anos atrás. Leve flerte teve eu. Você teve um negócio pesado. Ainda bem que foi liberto disso. Mas o que acontece? Eu vou chegar nesse ponto que o senhor colocou, quando se faz algo. Eu já usei talit em reunião. Só que eu já usei talit em reunião com a mesma perspectiva, por exemplo, que um pastor usa um terno. O problema não é de quem usa, muitas das vezes, é de quem vê. E aí qual que é o problema? O talit foi criado, ele não é um mandamento bíblico. O que é o mandamento bíblico é as borlas. O talit, eles juntaram um chale de oração e fizeram de uma coisa ali para eles usarem na sinagoga. Para quê? Para que todos fiquem iguais. Essa é a finalidade do talit. O rico, o judeu pensa assim, o rico, o pobre, o que tem, o que não tem, eles vão estar vestidos iguais diante do Eterno. Agora, quando traz isso para a igreja, quem coloca é o que tem superpoder. É para diferenciar. Tá Essa que é a questão. Eles já ferem o princípio básico do que foi criado. Então, o que acontece? E aí, igual o senhor falou, o Senhor foi trabalhando em mim, né? Aí você fala, não, mas... Então, acho que o maior problema que nós enfrentamos, eu até li Hebreus 10 aqui, nessa questão aí, é o mesclar das alianças. Não que eu não sou contra o Velho Testamento, não é isso. Mas o problema é que a gente sempre, quando eu digo a gente, é a igreja, tá? Sim. Não a gente aqui. A igreja do Senhor sempre, às vezes, vai lá na lei para pegar o que cabe a ela. Eu quero colocar uma oferta na igreja diferente. Não tem no Novo Testamento. Vou caçar lá no Primeiro Testamento. Eu queria fazer tal coisa. Aí vem a primícia também. Aí vem a primícia, aí começa um monte. Vem a charopada, e sempre com interesses escusos. Muitas coisas acabam, igual eu falei, da oferta de Yom Kippur. Normalmente leva para o lado financeiro.
essas coisas. Tem gente, eu nesses anos aí, conversando, não sou tão velho, né, mas conversando eu vi que tem irmãos piedosos que andam nesse caminho. Eles de fato creem que vai dar resultado e eles não estão pensando neles, de certa forma. Mas tem os sem vergonhas também nesse caminho. Mas aí voltando à ideia que o senhor perguntou, né, quando se faz algo ali, como que a gente reverte isso? Eu acho que o maior problema que a gente às vezes enfrenta é de não consultar o Senhor. Desse sentido. No Novo Testamento a gente tem, em questões de elementos, nós temos o batismo, que é um elemento. Eu estou colocando elemento assim, algo visível. Nós temos a ceia, e aí a ideia não é entrar se é símbolo, se é transubstância, né? Cada um tem a sua linha. Sim. E nós temos também o óleo para os enfermos. Uma vez eu fui orar por uma mulher, e o Senhor me mostrou no meu espírito que ela tinha comido algo consagrado. Eu não vou pôr aqui né, para não derruba o podcast. Ela comeu algo lá. Aí eu chamei ela e falei, moça, o Senhor traz no meu espírito, você comeu algo. Ela falou, não comi nada. Eu falei, então alguém aqui tá... Aí na conversa ela contou de um sonho, que ela sonhou com um demônio. Olha a loucura do negócio. Ela sonhou com um demônio, e o demônio no sonho dava algo para ela comer. É muito, muito cabuloso. É as exceções, né? Isso não acontece todo dia. São as exceções. E aí eu falei, então vamos orar. Vamos orar porque ela estava com muita dor no estômago. Na hora que eu fui orar, pastor, o Senhor me deu uma direção de orar por um copo com água e dar para ela beber. Eu orei e o Senhor libertou ela ali naquela noite. Qual que é o problema? O Senhor me deu uma direção. Quantas vezes eu fiz isso? Essa vez. E mais outra. O problema é quem vê. E aí a pessoa vê e fala assim, descobriu o manual. Quem vê e às vezes quem faz também, porque funcionou. É isso que eu estou falando. A exceção vira prática e doutrina, né? Então o que eu sempre falo para os irmãos? Irmãos, se o Senhor falar, por exemplo, nós temos um grande avivamento que começou na Argentina, de Carlos Anacondia. O avivamento veio pelo fato de uma mulher ir correndo, ela sentiu esse sentimento e deu um tapa na tribuna. Ela deu um tapa na tribuna da igreja. Quando ela deu, eles estavam numa oração, se eu não me engano, de 4 ou 5 pessoas. Todas caíram com o tapa. E aí começou um grande avivamento na Argentina. Aí vai lá eu agora. Descobri como que faz. Vou lá, vou ficar o dia inteiro batendo. Por quê? Porque não está em conformidade. Já arranja umas 10 pessoas para cair também, para ver se a bola pega. Né? Não está em conformidade com a vontade do Senhor. Então, assim, nós temos ordem na Bíblia para batismo com elementos. Ceia e óleo. E óleo para ungir os enfermos. E ainda diz que é a oração da fé, não óleo. Né? Sim. Não, que é interessante. Né? É um simbolismo. Tem gente que já usa óleo para tudo, né? Todo mundo que vai lá na frente quer usar de óleo. Agora, qual que é o problema? Se o Senhor falar assim, se você tiver certeza, é o Senhor que está falando, vou ungir isso aqui. Pode acontecer? Eu creio que pode. Mas não é regra. A regra está estabelecida. Que a oração da fé... chama os presbíteros da igreja e o óleo da... E especificamente, né? Então, o que eu penso? O problema do sincretismo é esse mesclar de alianças. E às vezes a pessoa vê, por exemplo, esse dia, se não foi numa casa, mas se as pessoas vissem o resultado do que aconteceu, elas iam achar que o que é descobrir agora a fonte, a água. O negócio é orar e tomar água. Fazer o que Deus... Água, pastor, tem lá no... Muitas das vezes a pessoa peca, é a questão lá, né, do fundamento de Hebreus 6. O primeiro fundamento de Hebreus 6 é arrependimento de obras mortas. Aí o cara fala, eu tenho que me arrepender das coisas erradas que eu fiz. Não, você tem que se arrepender das coisas boas também que você fez sem Cristo. Porque coisas boas sem Cristo também são obras mortas. Porque são feitas por um morto, Adão. Então, muitas das vezes, por mais boa intenção que a gente tenha nessas coisas, a gente fere o testemunho do Senhor. Por quê? Porque o Senhor não está mandando você orar pela água e dar para uma pessoa. Sim. Agora, o Senhor mandou, você tem convicção que foi o Senhor, então faz o que o Senhor pediu. É uma exceção. Eu sempre falo para os irmãos, ao homem está ordenado morrer uma vez vindo o juízo, mas Lázaro acho que morreu 2, né? Tem uma exceção aí. Tem uma exceção, mas a Bíblia ela é recheada de regras. Então, se nós não temos uma direção exata do céu, se o Senhor não falou algo novo ali, segue o que está na palavra. Não muda. A palavra de Deus é a primeira, é a regra e a primícia. A primeira revelação, é a profecia que a gente segue. E a regra de fé e conduta do irmão. Exato, a regra de fé e exceções vão acontecer. Mas não são todo dia, né, pastor? O grande problema é o seguinte, você pega uma embarcação, tá? um navio.
ele tem que atracar ali, na minha frente. Cara, o que vai desviar o navio da rota não é você virar o leme 180 graus. É um toquezinho. Tum. Dependendo da distância que você vai percorrer, Ele vai você virar estava indo para lá, tá arriscado ele dar uma volta completa e te trazer para o mesmo lugar. Então, o grande perigo desses desvios, desse fermento, é que ele vai causar um estrago lá na frente. O pastor sabe disso, que dá aula lá para os irmãos, né, de teologia, e eu tenho certeza, pelo que eu conheço o pastor, que ele se esmera por fazê-lo, né, de uma maneira adequada e séria. Mas a gente vê pastores, eu me consumo com umas coisas, eu falo assim, pastor, mas isso aí não muda nada. Não é questão de mudar ou não mudar, é questão que está equivocado, está errado. Né? Eu ouço pastores experientes, com tempo de ministério, membros da igreja, e já vi isso em várias igrejas. Né? O cara vai, né? Normalmente isso é feito para justificar uma frequência pequena no culto, né? Aonde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Cara, não tem nada a ver com o contexto de quando isso foi falado. É o Tribunal de Justiça. Isso, né? Isso aí teve uma época aí, algum tempo atrás, hoje parou um pouquinho, né? Que a gente tem um dialeto, né? O crente tem um dialeto. E o assembleiano tem um dialeto diferente do outro, mas cada um tem o seu dialeto, né? Teve uma época aí que era o tá ligado, tudo era tá ligado, tá ligado, tá ligado, remetendo ao mesmo texto, ou ao mesmo contexto desse texto. Né? Do que ligares na terra. Aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que ele está falando, cara? Ele está falando de disciplina, cara. Então, eu ouço isso várias vezes no púlpito, de pessoas que estudaram. Não, porque Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 no nome dele, ali ele estaria, então ele está aqui. Ele não está aqui porque ele disse isso, até porque quando ele disse isso, estava se referindo a um contexto completamente diferente. Né? Então, o cuidado que a gente tem que ter com a Bíblia, né? Com a leitura, como o pastor Anderson falou, quem disse? Quando disse? Por que disse? Por que disse? Esses dias fez essas perguntas básicas, responde, você para de falar bobagem em cima do púlpito. Esses dias até para falei, pastor, de mencionar coisas que não tem nada a ver. Né? Esses dias até falei para os irmãos, se você quer os hinos bíblicos, né, os salmos, os hinos mais perfeitos bíblicos com o Novo Testamento são os hinos cantados pelos seres espirituais, né, angelicais lá, de Apocalipse. Por exemplo, Salmo 139 é um salmo maravilhoso. Só que quando chega aquela parte que Davi fala, eu odeio meus inimigos com ódio mortal. E aí? Ele não passa no crivo de Mateus capítulo número 6. Que o Senhor falou o que em Mateus capítulo número 6? Para nós amarmos os nossos inimigos, orarmos para aqueles que nos maldizem. Se alguém roubar a nossa túnica, né? Se roubar a camiseta, vamos contextualizar, dar caos. Então o Salmo 139 não passa a parte final dele não passa no crivo do Novo Testamento. Então não tô falando que Deus, não é que Deus mudou, aí volta ao que o senhor falou. Tem um porquê, um tempo, uma série de questões. Só que aí o irmão coloca lá, se vocês forem fiel, comereis o melhor dessa terra. É bom de ouvir, faz bem para os ouvidos. Entendeu? Agora, aí... se isso vai acontecer, eu sempre digo assim para os alunos e para a igreja, pastores, que acho que resume bem. Eu digo, dentro desse contexto que a gente está dizendo, claro, nós estamos aqui no formato de um podcast público que devemos ressaltar que respeitamos toda e qualquer visão de culto, mas temos o nosso posicionamento. Acho que isso é importante. Né? Todavia, eu digo que eu ensino a igreja e ensino os alunos, porque possivelmente se tornem líderes. Eu digo, Deus ele não tem compromisso com a palavra do pregador. Algumas pessoas assustam. Eu digo, não. Deus tem compromisso com a sua palavra. Porque o pregador pode estar pregando, falando o que é Bíblia, mas não condiz com os fundamentos das doutrinas bíblicas. Agora, se ele estiver pregando e ele estiver falando de Bíblia, tudo o que ele disser, Deus vai cumprir. Ou seja, homens podem falar o que for,
Deus não está preocupado se ele está prometendo algo que vem do coração dele. Deus não vai cumprir. Só que entra nessa parte, a pessoa vai se sentir decepcionada. Não é? Agora, se estiver pregando, né, a doutrina da palavra de Deus, os ensinamentos com os fundamentos bíblicos, com isso Deus tem compromisso. Por isso não vale onde você pisar a planta do seu pé, você vai comer o melhor da terra, porque tem um contexto da qual isso foi falado. Crente não pode trabalhar para ninguém. Pois é, porque nasceu para ser cabeça. Pastor, nós estamos falando de visível e me vem à mente aqui, eu acho que fica muito claro, né? O pastor leu aqui o que Hebreus diz a respeito do véu que estava posto, né? Certo? O véu que estava posto, ou seja, era uma sombra dos bens futuros. Ou seja, toda a lei tinha todo esse aparato visível, palpável, né? Até porque Deus ele veio se revelando ao longo do tempo aos poucos. Até hoje nós ainda temos ao que conhecer ainda, não é? Com certeza. Todavia, somos privilegiados por tudo aquilo que temos hoje, né? Mas esse povo que saiu do Egito sem noção nenhuma, 430 anos de silêncio de Deus, você pensa o que é isso? 430 anos sem ouvir a voz de Deus, de repente Deus precisa revelar-se novamente a eles. Então o que Deus vai fazer? Vai construir para eles o que ele diz para Moisés, é figura do que tem aqui em cima. O que você está fazendo aí é figura do que tem aqui em cima. Então, assim, eu estou sendo um pedagógico de uma tal forma que eu vou fazer coisas palpáveis para vocês entenderem o que são pedagogia as coisas eternas. Não é? Isso é a sabedoria de um Deus que criou todas as coisas, sabe como trabalhar. Todavia, o apóstolo Paulo diz, acho que aos Colossenses, né, que a igreja era um mistério de Deus escondido. Ou seja, então, todo esse entendimento que o escritor ou escritora, né, como a gente aprende Hebreus, revela ali, ao ser inspirado em dizer que essa sombra dos bens futuros que estavam ali, está deixando claro que no primeiro momento Deus só queria se revelar aos homens, mas depois de tudo cumprido, e claro, porque era a sombra dos bens futuros, se cumpre tudo em Cristo. Não é? Mas Cristo é a soma de todas as coisas. A ponto que ele mesmo aplica isso de uma maneira linda, eu acho, eu veio aqui à mente, eu lembrei, enquanto os pastores estavam dizendo essa coisa visível, né, da confusão de paramentos judaicos que está sendo trazido, o pastor até aqui, né, foi muito humilde em dizer que reconsiderou a visão que estava tendo, e a gente respeita quem está né, tem audiência e tem essa visão, mas temos a posição, né? Uma posição. Aí, veja bem, o que eu vejo ali, pastor, o que fica claro, né, o que era, e aí eu fico dizendo que é o próprio Cristo, né, nos mostrando como funcionava isso, porque aí não tem como se questionar. Porque eu digo, depois de Jesus ainda, né, sobraram os apóstolos, mas os apóstolos, quando estavam com Jesus, só tinham autoridade de poderem ser o ponto final de qualquer discussão teológica da época, porque andaram com ele. Agora, e quando era ele que estava dizendo? Aí acabou, né, qualquer discussão, porque é o próprio Deus. Fecha o assunto e não tem questionamento. Mas vamos lá, pastor. Nós enxergamos, né, no episódio, que é Números 21, não lembro qual versículo, nós vamos ter ali a grande murmuração, enfadados de comer carne e tal. Aí vem Deus e envia as serpentes, né? A famosa serpentes para morder. Sim. Aí a ordem de Deus para Moisés, que o pastor disse. Umas exceções que no primeiro momento eram estranhas. Sim. Porque um Deus que se revela a Moisés dizendo não farás imagem de escultura lá atrás, de repente diz, agora você faz uma serpente e bota ela de pé para o povo. O pastor disse, é confuso, a razão não... Mas eu sempre digo assim, Deus faz o que ele quer, da maneira que ele quer, e você não pode questionar. E um adendo judaico aqui, pastor, porque eu fletei muito, então... Vai lá. Possivelmente tem muitos judeus que ensinam que essa serpente foi colocada em uma cruz. Pronto, então vamos lá. Porque era para ser erguida, faz sentido. Aí, pastor, de uma maneira prática, né? Nós temos um tempo, mas vamos lá. Eu acho que está dentro do contexto, né, que a gente está discutindo, né? Visível, o sincretismo de ser visível, tocar. Aí demonstra, quer dizer, olha o entendimento bíblico que se deve ter quanto a elementos. Não é que mesmo contendo na Bíblia, o porquê que eles continham lá, como o pastor começou dizendo. Só estou citando esse texto porque eu digo, vai espinhando o próprio Cristo demonstrando a figura disso, né? Porque ele demonstra lá, Moisés ergue, ok. E nós vemos ali um milagre acontecer, porque as pessoas que eram picadas, cortou o veneno e tal, né? Sem aplicação nenhuma agora, mas só a prática, né? Em si, eles não estavam entendendo nada, mas ergueu a serpente, cada um que olhava, coisa estranha. Você vai olhar para ela, corta o efeito do veneno. Legal. Resume-se ali, a praga se cessa, os anos se correm, nós vamos nos deparar lá nos dias do rei Ezequias, né? Acho que 2 Reis 18, nós vamos deparar com o quê, pastor? Eles estão cultuando a serpente. Com Ezequias. O rei Ezequias tem que pegar a serpente e destruir, porque foi um servo fiel, né? Diferente dos demais reis que vieram. Davi teve coragem. Nem Davi agora. Ele vai desfazer exatamente quantos reis vieram, piedosos, servos de Deus, mas vê aquela serpente. O que diz? Por quê? Porque o povo estava idolatrando a serpente que Moisés ergueu no deserto. Ou seja, ele teve que desfazer dela. Maravilha. Então a gente entende. Qual que é a tendência? Eu tenho que ver.
Aí o pastor disse aqui, o quanto isso te prende, quando eu entendi quando o pastor disse, quando você usa certos elementos, eu tenho por mim, pastor, me perdoe, mas é a minha humilde opinião, que em certos momentos, e eu entendi quando o pastor disse, o próprio líder se torna refém daquilo. Sim. Tem como tirar mais porque depois. A hora que ele tirar, a pessoa vai olhar, hoje não tem? O que houve? Então, por isso a gente luta tanto por ser um culto cristocêntrico, não é? Porque enquanto ele estiver no centro do culto, pastor, não há esse não risco, importa o achismo de quem participou, importa quem foi buscar e sentiu que ele estava ali. E Amém. acabou. Se resume a isso o culto. Isso aí. Ou seja, olha aí, vamos destruir então. Aí passa-se os anos, quer dizer, um silêncio bíblico de centenas e milhares de anos, vem o próprio disso aí, aquele que não tem discussão alguma quando se trata de assuntos de revelação, de propósitos, porquês isso aconteceu, ele vai dizer, assim importa que assim como a serpente foi erguida no deserto, o Filho do Homem seja levantado. Quer dizer, a maior revelação do que o escritor de Hebreus João 3, diz, né? havia uma sombra ali naquela serpente que nunca foi revelada, né? Porque ficou centenas de anos um mistério. Por que Deus mandou levantar uma serpente no deserto? Por quê? Porque aí vem o próprio Deus e diz, sabe por que eu mandei erguer? Porque assim como aquela serpente foi erguida, ela cortava o veneno da serpente. Quer dizer, interpretação mais clara que essa, não precisa nem ter nenhum teólogo para poder discernir o que era o veneno dessa serpente que trazia o mal. E ele diz, então assim como o Filho do Homem vai ser erguido, ou seja, ele vai cortar todo o veneno do pecado que há sobre a humanidade. Ou seja, havia um propósito, esse é legal. Havia um propósito para aquela imagem. Não é? E isso se cumpriu, ou seja, se tudo apontava para ele e era ele, hoje cessou-se qualquer simbolismo, salvo os que o pastor citou com muita sabedoria, que fazem parte do culto, até porque tem um propósito também para cada um desses elementos que a gente utiliza durante o culto, e cessou, acabou. É só. Acabou. Então, pastor, eu resumo dizendo, se nós que somos líderes, né, aqui é uma palavra de liderança, nos enveredarmos por essa área, pode ter certeza que o seu culto vai ter muito mais audiência. Sim. Né? Amém. Por eu digo, cheios de informação, mas vazios do principal, que é a palavra. Amém. Gente, deixa eu dar uns recados aqui, falar aqui da Alme Planejados, nossos irmãos, né? A Ângel também, são pessoas que têm colaborado aí financeiramente para que esse podcast esteja no ar. Quero divulgar aqui também uma literatura. Esse livro foi escrito pelo pastor Oséias Almeida, é o nosso vice-presidente. Esse aqui, por esse que vos fala. E aqui um livro que foi escrito pelo pastor Lucas, que é o nosso secretário. Está exibindo aqui direto, com certeza você vai ter a oportunidade de ver. Colégio Adventista, Colégio RGF, são parceiros também da APEL. Chegou agora há pouco tempo um porta-cédulas, né, com... Negócio bonito isso aqui, hein, cara? Não vai nem preso mais. Dá uma olhada aí, pastor. Anselmo Melo, Apel, coisa linda, pastor. Nem Salomão tinha um desses. Não tinha, né? Então aqui tem um porta-cédulas, tem lugar para colocar cartão de crédito, os seus documentos. Aqui é credencial, né, de quem é associado da APEL. E negócio bonito, né? Esse negócio Se aqui. Se Salomão tivesse um desse, alguém ia fazer um culto com um trem desse. Esse é o que é o problema. E falando de tempo, né? A gente está caminhando aqui para os 10 minutos finais e devo lhes dizer que dos 4 assuntos que nós íamos abordar, nós abordamos 2, né? Não vou nem me atrever a entrar no terceiro aqui, né? A gente vai falar sobre o hiperindividualismo, né? Que como sinal de que a pessoa entrou por esse caminho, a gente vai ter que deixar isso para um outro programa, a gente poderia citar aqui os desigrejados, né? Que vem criando força. Isso, eu me basto, eu sou a igreja. Então, eu não preciso congregar. Ouvi isso com muita tristeza há pouco tempo atrás de um casal que foram diáconos fervorosos na igreja onde eu pastoreei e foram para esse caminho. A conversa acabou gerando até um certo desconforto, né? Porque tem coisa que não dá para você ouvir e fazer de conta que não ouviu e não se interpor, né? Aquela opinião, né? É uma pessoa que tem opiniões muito fortes, mas diante da palavra de Deus não tem essa de opinião forte, né?
você vai para a palavra e você consegue ali, se não demover a pessoa daquela opinião, pelo menos plantar ali uma semente que faça ela refletir melhor sobre aquela atitude. Então, ao contrário aqui de me sentir aqui impulsionado a dar continuidade, e eu penso que esse é um assunto que não se esgota, ainda ficaram mais uns 4 para trás aí, que dá mais uns 2 episódios, eu prefiro a tempo a gente voltar no assunto, porque a conversa está muito boa, não vou aqui atropelar aqui mais 2 temas importantes, porque tem que fechar o horário. Eu acho que ainda cabe algumas coisas dentro dessa discussão que a gente já tá levando, né? E vamos deixar aqui para uma outra oportunidade a gente discutir essas 2 questões, né? Que é exatamente o hiperindividualismo e, por último, nós íamos falar, da teologia do bem-estar emocional. Né? Talvez os maiores representantes dela aqui sejam os coaches de púlpito, né? Que virou também moda, né? Antes que você me entenda mal, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu tenho 2 formações em coach. Sou da opinião de que todo pastor deveria ter. Eu acho que deveria fazer parte do seminário. Já explico. Agora, existe uma diferença entre você ter a formação, entender como funciona, e você levar isso para o púlpito em substituição à palavra de Deus. Né? Então, nunca usei nenhuma técnica, apesar de conhecer várias, ou levei esse tipo de prática. Ah, pastor, mas se não serve para usar no púlpito, serve para quê? Para o pastor, serve de uma questão interessante, né? A gente fala coach, às vezes a pessoa não tem ainda uma clareza de um dos princípios fundamentais daquilo que faz um life coach, que é coach de vida, né? E é exatamente o oposto do comportamento de alguns líderes religiosos, né? O pastor normalmente fala bastante, né? Dá um microfone na mão dele, então, vai embora, né? E, ao contrário de falar, a principal prerrogativa de um coach bem treinado é fazer 2 coisas. É saber ouvir e saber perguntar. Tudo numa terapia de coach se resume nisso. A audição ativa e empática, ou seja, não é quando você está ouvindo por ouvir, né? Você de fato ouve o que a pessoa está falando, e perguntas estratégicas, né? Porque ao contrário do que às vezes nós somos tentados a fazer, às vezes a gente quer resolver a vida da pessoa. E o nosso papel não é esse, nosso papel é orientar. Então, nesse sentido, eu acho que é uma formação que faz falta, o pastor aprender a ouvir. E quando você faz perguntas estratégicas, você dá a oportunidade para a pessoa descobrir aonde que ela está errando e o que ela precisa fazer para consertar, né? E não o pastor se estribar na condição de dar ordem, você não pode viajar, você não pode ir ali, você não pode casar com aquele emprego ali não é para você. A gente sabe que isso aí tá cheio também dentro da igreja, né? Então, nesse sentido, é muito válido você ter uma formação que te treine para isso, né? Ouvir e perguntar. No final ali de um papo ali de 1 hora, o camarada olha para você e, caramba, como que eu não tinha pensado nisso antes, né? Você nunca tinha pensado nisso antes porque nunca teve ninguém que te conduzisse nesse processo de achar as suas próprias respostas, né? É lógico que quando nós atendemos um casal ou uma pessoa em dificuldade, nós oramos a Deus, nós pedimos a direção do Espírito Santo para aconselhar aquela pessoa, mas a decisão tem que partir dela, né? Eu não posso, de maneira nenhuma, me estribar no direito de querer decidir a vida da pessoa, né? Nem tem esse direito, né? Não? Quem que ela vai casar, com quem que ela vai namorar, se ela pode viajar, e isso virou meio moda também em alguns
rincões por aí, né? A pessoa, antes de viajar, pergunta para o pastor, confirmado, posso ir? Se o pastor falar não vai, não vai. Não, vou vender o carro. Não, não vende, não vende. Não, é para vender, vende. E virou uma baita de uma confusão, né? Isso aí também, né? O pastor é o secretismo do sacerdócio. Exatamente. Já dá um outro tema. Já dá um outro tema. O pastor começou a lei. Esse episódio dizendo que é um tema vasto, está aí a prova. E nem a pauta que foi uma coisa passada para hoje. Puxa outra, outra puxa uma e a gente vai embora. Bom, meus irmãos, a gente está aqui terminando, ou quase terminando. Eu quero agradecer as pessoas que nos assistiram aqui pelo nosso canal. Fazer novamente um apelo para você se inscrever, isso ajuda, né? O YouTube ele entende, né, que o conteúdo é relevante e ele é sugerido para mais pessoas. Então não se trata, o pastor quer que o podcast fique famoso. Não tem nada a ver com isso, né? O que a gente quer é que o conhecimento chegue ao maior número de pessoas possível. Né? Eu não saí de casa depois de uma quarta-feira de trabalho, nem os pastores, né? Para estar aqui, se a intenção não fosse abençoar a sua vida, né? A sua família. Essa é a intenção. Então, dá essa força aí para a gente. E nós vamos aqui, começar aqui com o pastor Rubens, depois o pastor Anderson. Vamos fazer as nossas considerações finais, né? A respeito daquilo que a gente conversou hoje. E numa outra oportunidade, talvez até na próxima quarta-feira mesmo, ou com essa banca ou outra, né? A gente dá aí andamento ao assunto. Eu quero só considerar o resumo, né? A primeira questão é que Deus se importa conosco. A prova disso é que Deus se fez homem. E a segunda questão é que esse Deus que se fez homem, ele é a soma de todas as coisas. Então às vezes eu brinco lá na igreja, qualquer texto ali, Canaã, eu já fiz até, eu gosto muito de tipologia, né? Já fiz uma mensagem falando de cada item de Canaã sendo Cristo, né? Cristo é a oliveira, Cristo é a figueira e assim sucessivamente. Então a soma de todas as coisas é Cristo. Ele é a realidade de tudo e na cruz ele venceu todas as coisas. Amém. Pastor Anderson. Primeiramente, pastor, gratidão a Deus, a sua pessoa, né, o pastor Rubens, pela oportunidade de aqui juntos debatermos esse tema aqui, né, e expressarmos nossa visão a respeito de um tema tão vasto e, como diz, mais necessário. Então, parabenizar pelo tema, pastor. É claro que quem ouve pode ter uma opinião diferente. Sim. Todavia, a ideia é justamente fomentar, não é, que há uma visão assim, bíblica, né, cristocêntrica, que a gente crê, acredita e professa essa fé, né, de um Deus que se envolve, que tem alegria em abençoar, em fazer milagres e em realizar todos os seus propósitos na vida daqueles que creem nele. E dizer que sempre à disposição, quando possível, né, pastor? Aquilo que precisar, que estiver ao nosso alcance, pode contar, pastor. Amém, amém. Já vou adiantar aqui, eu acho que eu vou deixar para fazer mesmo a continuação. Já tem um convidado de peso aí para a semana que vem, pastor Jimmy. É uma pessoa que tem uma formação assim muito boa e eu tenho certeza que ele vai enriquecer o debate. Pronto. Se estiver aqui com a gente, né? Depois a gente combina e vê se dá certo voltar, mas está aí o convite. Quero agradecer ao pastor Anderson pela sua disposição, disponibilidade, né? Sempre que solicitado e quando possível, né? Tem se colocado à disposição da APEL. Né? Te agradeço, é uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, mas é daquelas pessoas que a gente tem a sensação que já caminha um tempo junto, né? Eu tenho essa sensação. E igualmente com o Rubens também, né? Isso é uma coisa que é Deus que faz, né? É o Espírito Santo que provoca isso, né? E agradecer ao Maicon, né, que está aí coordenando aqui as imagens, o áudio, tudo aquilo que está chegando aí para você com excelente qualidade. Não tenho dúvida nenhuma disso. Agradecer novamente aos pastores e pastoras e liderança da APEL. E a minha oração, que eu tenho certeza que é a oração dos meus colegas de ministério aqui presentes, é que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família.
da forma como Ele sempre faz, de forma rica e abundante, em nome de Jesus, e até a próxima quarta-feira, permitindo Deus. Amém.